Nos comentários que fará em 3 minutos, pastor. Muito obrigado. Bom, eu entendo que a exagerada que o calvinismo dá à soberania de Deus, ela caracteriza Deus em termos lógicos de raciocínio e nos faz pensar de modo que Deus seja visto como se fosse o autor do mal e do pecado. Quando nós falamos do arminianismo, pastor, nós temos que entender o seguinte: a linguagem do arminianismo é permissão. Permissão é uma coisa, decretar é outra diferente, né? É bem diferente. Quando nós falamos que Deus coloca o jardim do Éden, o senhor mencionou isso, coloca Adão com todas as condições, é interessante que Deus fala para ele: toque em todas as árvores do jardim, menos naquela. Esse tipo de conselho ou de ordem não faria sentido se ele não pudesse obedecê-lo. Aliás, os calvinistas normalmente entendem que Adão ele tinha livre-arbítrio até antes da queda e depois deixou de ter. Ou seja, o livre-arbítrio ele coexistiu em algum momento na história passada juntamente com a soberania divina. Então, aquilo que o pastor está colocando é algo extremamente interessante. Aliás, o calvinismo diz por meio de Sproul, Piper, por meio de tantos outros teólogos calvinistas, que Deus decretou a queda, no sentido de que ele não somente a previu, mas a tornou certa. Eu não tenho como, em termos lógicos e coerentes, deixar de ver Deus, o Deus retratado no calvinismo, como sendo autor do mal e do pecado. E me permita citar alguns trechos das Institutas. As Institutas, no livro 1º, capítulo 18, artigo 3º, Calvino diz uma coisa que eu não sei de onde ele tirou isso. Ele diz: Deus quer que se faça aquilo que ele, Deus, proíbe fazer. Deus quer que se faça aquilo que ele proíbe fazer. Eu fico imaginando um Deus esclerosado, um Deus estranho a partir da ótica calvinista. Eu pergunto, isso faz algum sentido? Deus está correto ao querer que façamos algo que ele mesmo proíbe? Isso não é o cúmulo da contradição? Eu creio que sim, em termos bíblicos, em termos lógicos. Agora, tem outros 2 trechos das Institutas que me deixam absolutamente perturbados, e só para dizer para os telespectadores, Calvino é um dos maiores motivos de eu não ser calvinista. As Institutas, os cânones de Dort, todos os escritos, normalmente calvinistas, justamente por essa visão determinista de Deus. As Institutas, no livro 1º, capítulo 16, artigo 9º, veja só a ilustração de Calvino. Uma coisa terrível. Diz Calvino: imaginemos, por exemplo, um mercador, um comerciante, que tendo adentrado regiões selvagens na companhia de homens de confiança, afaste-se imprudentemente dos sócios, ou seja, dos companheiros, e que tal erro o leve a ser roubado e morto, latrocínio, roubo seguido de morte. Aí vem a máxima de Calvino. A sua morte, a morte desse sujeito, não foi apenas prevista pelo olho de Deus, mas também determinada por seu decreto. Deus, ele é autor do latrocínio, eu não tenho como chegar a outra conclusão. Finalmente, outro texto que me deixa chocado nas Institutas, livro 1º, capítulo 16, artigo 3º, diz Calvino: a experiência demonstra com clareza que algumas mães possuem as mamas cheias de leite, enquanto outras possuem as mamas quase secas. Por que isso acontece, diz Calvino? Ele explica: de acordo com a vontade de Deus de alimentar este bebê de forma mais abundante e aquele bebê de forma mais parcamente. O senhor mencionou sobre Roger Olson, que talvez esteja beirando o ateísmo aberto, o que eu duvido veementemente, mas eu acho que, se este fosse o caso, não seria tão grave como o caso de John Piper, que disse que no 11 de setembro de 2001, aquele avião que foi até as Torres Gêmeas e matou 3.000 pessoas, não somente foi previsto por Deus, mas Deus quis que aquilo acontecesse porque ele decretou. Bom.